Paz, igreja, paz, pastor Robson. A minha dúvida no momento, pastor, é sobre planejamento familiar. À luz da Bíblia, né? Se somos nós que decidimos a quantidade de filhos, o que a Bíblia diz sobre isso? E sobre os métodos contraceptivos também, tanto para mulher quanto as cirurgias, vasectomia para homem. O que a Bíblia vem nos ensinar sobre isso? E agora, pastor? Bem, pessoal, estamos aqui exatamente para, mais uma vez, ajudar no entendimento de uma questão que foi proposta. Neste caso, a pessoa em questão, ela, lendo um artigo, teve dúvidas. Diz assim: cabe nós, cristãos, decidir se vamos ter filhos, quantos filhos, como vão nascer e que dia é que vão nascer? Depois, na sequência, nós vamos ver argumentos usados contra o controle da natalidade. Primeiro argumento: desobediência ao mandamento de Deus, que está em Gênesis 1:28. Segundo argumento: é assassinato na intenção. É o homem se colocando como Deus. Depois, não é a autora, que é uma enfermeira obstetra, ela diz assim: o Senhor deixou o nosso corpo com sinais claros sobre a fertilidade e devemos aprender a viver isso. Eu nunca usei método contraceptivo, engravidei somente uma vez. Mas quão difícil é para nós entregar o nosso útero ao Senhor? E ela diz: será que podíamos orar ao Senhor e perguntar se é de sua vontade que façamos laqueadura ou vasectomia? Se é para tomar hormônios, usar o DIU? Eu acho bem interessante esse assunto, porque a minha querida mãe, hoje com 83 anos, ela é exatamente uma enfermeira obstetra, enfermeira de alto padrão, não é? Uma profissional como esta que redigiu o texto e que eu tenho muito respeito e apreço por esta pessoa, apesar de não conhecê-la. Agora, vamos a esta argumentação que foi colocada exatamente para trazer uma polêmica e um esclarecimento. Então, a primeira delas é o argumento dizendo que é desobediência ao mandamento de Deus que está registrado no livro de Gênesis, não é? O primeiro livro da Bíblia, no capítulo 1, verso 28, que diz: Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. Não há base bíblica para haver uma condenação, não é, do planejamento familiar baseado nesse versículo. Encher a terra, estava falando com Adão e Eva para eles encherem a terra? Não, logicamente estava contando com toda a raça humana que seria gerada a partir daquele casal. A segunda diz que o controle da natalidade é assassinato na intenção. É o homem se colocando como Deus. Espera um pouco. Nós não estamos falando aqui acerca de aborto. Nós estamos falando sobre o controle da natalidade, que faz parte do planejamento familiar. E tudo, lógico, à luz da Bíblia. Para entrarmos mais profundamente neste tema, do que é exatamente a fecundação, nós vamos observar nesta imagem, nestes vídeos, como isto acontece. Observe.
Muito bem, pessoal. Nós podemos observar que, naquele momento, a gameta masculina, espermatozoide, ele vem e ali no útero encontra a gameta feminina, que é o óvulo. E ali se deu efetivamente a fecundação, que vai gerar o feto, não é? Agora, existem métodos contraceptivos. Quais são? Primeiro, o medicamentoso, que seriam hormonais. Também pode ser usado os preservativos, como no caso masculino, mais conhecido, a tal da camisinha, não é? E no caso feminino existe o DIU, que é o dispositivo intrauterino. Evitam que o espermatozoide de alguma forma atinja o óvulo e produza a fecundação. Existe também o método cirúrgico. No caso do homem, é feito a vasectomia. O médico, não é? Ele corta o chamado canal deferente, o canal seminal, impedindo que o espermatozoide saia. E na mulher, a chamada laqueadura, onde é colocado aqueles anéis nas trompas, impedindo do óvulo chegar até lá. São métodos contraceptivos. Agora, aqueles que têm um conhecimento, não é, do ciclo menstrual, eles vão saber que se evitar o sexo naquele período também é uma opção. Fica no acordo mútuo do casal. Então, vamos a esta argumentação contra a natalidade, dizendo que é assassinato na intenção, é o homem se colocando como Deus. De forma alguma isso é verdade, porque não estamos falando de aborto. O que seria então o aborto? Quando acontece a fecundação, quando o espermatozoide entra no óvulo e depois começa a divisão celular, a partir daí não pode haver nada para impedir este processo. Aí, sim, é um aborto e nós, cristãos, à luz da Bíblia, somos contra. Se chegou neste momento, não tem mais o que fazer, e sim amar aquela criaturinha que está começando a ser formada. E lembra muito o Salmo 139, que é o Senhor que vai entretecendo no ventre da mãe aquela criancinha que é uma célula até formar um bebê. Então, pessoal, dando continuidade, vamos agora observar o posicionamento da enfermeira, não é, obstetra, que gerou este post. Ela se mostra contrária aos métodos contraceptivos. E ela diz que quando o casal busca um controle de natalidade para um planejamento familiar, ela entrega a sua vida como cristão a Deus, mas o útero não. É muito estranho isso. E ela ainda fala desses métodos contraceptivos, inclusive, como nós falamos, que ele pode ser medicamentoso e ele pode ser cirúrgico também. Então, a ciência médica, ela usa remédios. Espera um pouco. Eu encontro uma pessoa, eu sou um médico, um enfermeiro, encontro a pessoa que está doente, eu não vou ministrar remédio, porque Deus permitiu, então é vontade de Deus que aquela pessoa fique doente e possa chegar a óbito. Ou então, um determinado órgão daquela pessoa está doentio, não é? E precisa ser tirado, extirpado através de um processo cirúrgico. Então não posso fazer isso. Como é que eu vou pegar um bisturi, cortar a pessoa e extrair um órgão? Isto é contra Deus. Eu não estou entregando o meu corpo totalmente a Deus. Como assim?
Está vendo aqui um contrassenso, um paradoxo, 2 pesos e 2 medidas? E digo mais, que o Senhor, para honrar a ciência médica, ele escolheu um dos escritores bíblicos, que escreveu o Evangelho de Lucas e o livro de Atos, exatamente um médico. Lucas é chamado um médico amado. Bem, pessoal, e um ponto muito importante para finalizarmos é exatamente o planejamento familiar à luz da Bíblia. Pense bem, quantas famílias que não têm acesso a este conhecimento que a enfermeira colocou aqui. E estas famílias, muitas delas induzidas neste tipo de raciocínio, geram muitos filhos e não têm condições financeiras, não pode dar aos seus filhos uma condição de vida digna. E eu quero finalizar dizendo que o planejamento familiar, à luz da Bíblia, é um ato racional e é um ato de amor. Bem, pessoal, espero ter cooperado no entendimento da questão posta através desta pergunta, mas sempre à luz da Bíblia. Até a próxima.